Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao canal da IDPB Coluna de Fogo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá aparecendo aí embaixo para você, tá certo? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo aqui para você. Não deixe de compartilhar, não deixe de comentar e não deixe de deixar o teu joinha, que ajuda muito o nosso canal, tá certo? Se você está nos visitando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou o pastor Joel Lima, pastoreio essa igreja linda e maravilhosa chamada IDPB Coluna de Fogo e também apresento de terça a sexta-feira a live Geração de Samuel, sempre às 21 horas horário de Manaus e às 22 horário de Brasília, no Facebook. Então vale a pena você acompanhar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo. Nesta terça-feira agora, dia 13/4/2021, nós recebemos o pastor Ronaldo da IDPB Redenção e o fundador do movimento One Stop for Jesus, né? E nós ali conversamos, tivemos um bate-papo muito edificante e ele trouxe uma palavra muito poderosa acerca de esperança. Esperança que nós tanto precisamos nos dias de hoje. Então vale a pena você acompanhar esse bate-papo. Nós fizemos uma pequena edição para você acompanhar na íntegra tudo aquilo que foi dito pelo nosso Deus através do seu servo, pastor Ronaldo Santos. Tá ok? Então acompanha aí, não deixe de dar o joinha, tá certo? Vou pedir de novo, não deixe de dar o teu joinha, pois ajuda muito a engajar o nosso canal. Ok, gente? No mais, fique na paz, fique no amor, fique na esperança do Senhor e até o próximo vídeo. Eu sei que eu tô devendo aí os vídeos da Hora da Palavra. Logo, logo nós estaremos gravando outros vídeos aí acerca da Hora da Palavra. Então fica ligado, por isso é importante você deixar o sininho aí para tremer, para tremer quando nós fizermos vídeos novos aqui, para que você possa ser notificado. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se o Papai do Céu assim permitir, nós estaremos aqui com vocês. Deus abençoe, gente. Acompanhe aí a entrevista. Tá top. É isso aí, povo santo. Muito boa noite mais uma vez. Eu agradeço aqui a presença de todos vocês que já estão linkados aqui conosco, conectados aqui conosco. Você já está vendo aí na tela do seu celular ou da sua Smart TV ou do seu tablet, dependendo do que você está fazendo, né? Não sei qual é o aparelho, ou do seu computador, né? Mas sejam bem-vindos aqui à live Geração de Samuel. E eu já dou bem-vindo aqui ao meu irmão, meu amigo de longas datas, não é de agora não. Pastor, antes eu chamava Ronaldo, agora não, agora o homem é consagrado, né, pastor da IDPB, né, ele é co-pastor na IDPB Redenção e também o fundador, que ele me ajudou aqui para mim não enrolar a língua. Ei, tem que brincar, né, gente? Ele me ajudou aqui, o fundador do One Stop for Jesus, palestrante, ele canta, ele prega, ele tira oferta também. Se você quiser convidar ele para fazer barba, cabelo e bigode, pode ficar à vontade, porque o homem é ungido pelo papai. Ronaldo, mano, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você sabe que você é meu irmãozão. E quando nós estávamos ali na Rádio Geração FM, você foi um dos amigos que honrou o convite, foi lá conosco. E aquela manhã foi tão maravilhosa. E eu tenho certeza também que essa noite vai ser uma noite maravilhosa, regada com a presença de Deus. Porque eu tenho certeza que o Abba, ele tem revelado a sua palavra ao seu coração. E essa palavra tem edificado corações. Muito boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, pessoal que está acompanhando aí a live. É um grande prazer, uma grande honra estar com você aqui. Você que é um pioneiro nesse trabalho, né? Eu falo que eu ainda estou engateando nesses moldes virtuais, né? Mas você já está aí bem na frente, não desistiu, né? Eu amo a unção de pioneirismo. E essa unção de pioneirismo está sobre a sua vida, né? E eu honro muito isso, né? Eu oro ao Senhor para que você cresça e cada Amém. vez mais atinja muito mais pessoas, né? Você tem alcançado muitas pessoas com essa live e eu tenho certeza que muitas pessoas saíram de um buraco de depressão, de um tempo de ansiedade,
né, foram curadas, tiveram palavras proféticas liberadas, porque essa live aqui, através da sua vida, persistiu, né? E eu acredito que esse é o tempo, né, do virtual chegou para ficar e a gente não tem como fugir dele, né? Não, então, não. A grande honra estar com você aqui, viu? Realmente não tem como a gente fugir mais, Ronaldo, desse tempo, e é uma honra ter você aqui. E você é o segundo pastor que fala que eu sou pioneiro nessa área, né? Eu acho que o primeiro foi o pastor Mozart. E por acaso a gente só começou aqui a live Geração de Samuel pela internet quando um irmão que assistia, que ouvia a rádio, ele às vezes não conseguia conectar, sintonizar, né? Não é conectar, sintonizar. Ele falou: pastor, tem lugar da cidade que não pega o seu programa, faça live no Face. Aí foi quando a gente começou a Olha só, alguém deu a ideia, né? Faça live pra gente acompanhar, e ali Deus abriu os meus olhos e eu fui aperfeiçoando, e hoje chegou aí a esse nível que tem alcançado realmente vidas, mas tudo para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tem um irmão nosso aqui que está dizendo que a gente é duas lendas da IDPB. O que tu acha disso? Eu acho que eu agradeço a consideração, mas acho que lenda, a gente precisa escrever muita história ainda. Também acho. Tem mais gente aí que já tem esse título aí. Acho anos que tem muita gente na nossa frente. Ixi, a gente ainda tá engateando, né, Ronaldo? É verdade. Amém? Mandar um abraço pro irmão Orlean Teca, ele que falou aqui que nós somos duas lendas da IDPB, mas toda a honra, toda a glória a Jesus. Mas como o Ronaldo, também compartilho dessa palavra. A gente ainda tá engatinhando concernente a essa palavra. Tem gente que está muito à frente, como pastor Raul, pastor Nonato, pastor John, grandes homens de Deus aí, e tantos outros aí. Amém, gente? Pastor Ronaldo, antes de nós entrarmos aqui na palavra, aquela palavra que Deus colocou no seu coração, quando foi, eu quero fazer uma pergunta acerca do One Stop for Jesus, quando foi que partiu esse sentimento no seu coração para fundar, né, o movimento One Stop for Jesus? Quando foi que aconteceu esse chamado? O que queimou no seu coração? Talvez a pessoa ouve, né, na IDPB, One Stop for Jesus, One Stop for Jesus. O que é isso? Como surgiu? Qual a motivação? E às vezes as pessoas não sabem, seria bom passar aí de quando tudo começou, né? Quando tudo começou, o movimento One Stop for Jesus, que eu já tive a honra de estar andando aí em alguns movimentos que esse chamado de Deus à sua vida nos proporcionou a honra de estar junto. Amém. One Stop for Jesus, ele é um presente de Deus, né? E ele é bem peculiar, assim, o nascimento desse ministério, né? O Senhor me entregou essa visão. A gente estava indo numa viagem, de férias, não era nem uma viagem missionária, apesar de que a gente é missionário em tempo integral, né? Não tem como a gente fugir. Quando a gente acredita que a gente é defensor de uma causa, a gente luta por essa causa, então a gente respira e transpira essa causa 24 horas por dia, né, 30 dias por mês, 365 dias por ano, todos os anos, todos os dias, né? E aí nós estávamos ali num passeio, estávamos indo para Venezuela em 2013, janeiro de 2013. Nós fizemos 8 anos esse ano, né? Uhum. E eu lembro que por mais ou menos uns 200 quilômetros dirigindo, e o Senhor colocou esse nome na minha mente, One Stop for Jesus, uma parada para Jesus, né? E eu fiquei ali lutando com aquilo, tentando saber o que Deus estava querendo falar, né? E a única coisa que me via à mente era exatamente um povo, né, saindo de 4 paredes, saindo de dentro dos templos para manifestar o amor de Deus, né, nas ruas, nos guetos, nos vales, nas praças, né, aonde nós pudéssemos ali aglomerar, né? É tão
tão interessante falar de aglomeração nesse É verdade. falar de aglomeração nesse tempo que estamos tão cerceados de fazer isso, né? Mas eu acredito que a igreja ela não vai parar nunca, né? Jesus falou quando ele estabeleceu a igreja que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, né? Uhum. Então nós estávamos ali sendo ministrado pelo Espírito Santo acerca dessa visão e um texto bíblico me veio à mente, Romanos 8,19, que diz: porque a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, né? E é engraçado porque 2013, não sei se você lembra e os irmãos também lembram, que 2013 foi o ano que estourou aquelas manifestações públicas, né? Uhum. O pessoal dizia, nasceu o MBL, nasceu um monte de movimentos, né? Barulhentos, né? E naquele mesmo ano, acho que foi por meados de maio, junho, por aí assim, que nasceram essas manifestações, né? O povo ia às ruas fazer manifestações, uns iam fazer manifestações listas, outros iam fazer badernas, né? E exatamente nesse tempo eu estava sendo ali, nós estávamos lapidando essa visão, né? E eu cada vez mais certo de que realmente era essa a ideia que Deus tinha para a gente naquele tempo, né? Manifestar o amor de Deus para todos aqueles que estão esperando a verdadeira manifestação. Aí eu lembro que acho que foi junho, não lembro muito bem se foi junho de 2013, o Papa Francisco veio ao Brasil, né? E aí ele liberou uma palavra profética, né? Que eu entendi que era uma palavra profética, assim, para mim, né? Não só para mim, mas para todo aquele que entendeu exatamente o que ele estava falando. Uhum. Ele foi questionado acerca da perda de membresia da Igreja Católica para a Igreja protestante, né? E perguntaram deles o que é a Igreja Católica, né? O que a gente pode fazer para a gente não perder pessoas, né? Para a gente não diminuir, né, o crescimento. E aí o Papa falou uma palavra muito interessante. Ele falou: evangelizem. E dentre todas as... na verdade, esse é o resumo daquilo que ele falou, né? E a palavra que ficou bem enfatizada na minha cabeça foi evangelizem, né? E evangelizar naquele tempo, para um tempo, na verdade, que a gente desfrutou e a gente realmente fez muitas coisas naquele tempo, nós somos as ruas, né? Manifestar o amor, a bondade e o poder de Deus, né? Muitas pessoas foram alcançadas, muitas pessoas foram curadas, né? E aí as coisas vão se movendo, né? O tempo vai se movendo, a atmosfera vai mudando e a gente está hoje numa outra atmosfera, que é essa atmosfera virtual, né? Que é algo que você faz muito bem, né? E quero enfatizar isso mais uma vez. Você já evangeliza por aqui já tem um tempo, né? E a gente agora que está se adaptando a essas coisas, e eu acho interessantíssimo a gente usar essa ferramenta tão poderosa para esse tempo e para o crescimento da igreja. Então foi mais ou menos dessa forma que nasceu o One Stop for Jesus. E interessante, né, que tudo começa com algo que Deus fala através de uma pessoa, algo que tu sente no teu coração. E, por exemplo, quando Deus falou acerca disso aqui, que você mais uma vez citou, e inclusive eu não posso deixar de falar que você foi um dos nossos motivadores, né? Quando eu pensei em desistir, você disse: você não precisa ter o apoio do homem, você só precisa continuar sonhando, né? Porque se Deus colocou no teu coração, a coisa não vai morrer. E eu peguei essa palavra, e realmente a coisa não morreu. E por não morrer, nós estamos alcançando vidas, tanto no âmbito virtual, como antigamente no corpo a corpo, mas hoje a gente está meio impedido, né, de estar no corpo a corpo, por causa das restrições e por aí vai. Mas essa ferramenta é importante, é a ferramenta da evangelização no meio cristão, seja ela virtual, ou seja ela também no âmbito corporal, né, Ronaldo? E você, com esse movimento, veio trazer um despertar, né? Realmente tirar a igreja das quatro paredes
e trazer a essência da igreja, que é o Atos 20:20, né? De casa em casa, de porta em porta, evangelizando, ganhando almas para Jesus. A gente pode usar o lema também da célula, né? Cada membro um ministro, cada casa uma igreja. E essa situação veio para ficar, né? E qual o resultado, Ronaldo, ao longo desses anos de evangelismo? Tu já falou, teve cura, né, resgate de vidas, mas tu tem assim a proporção, a dimensão de quantas vidas foram resgatadas, de quantos testemunhos, né? Porque eu tenho certeza que você ouve testemunhos de pessoas curadas, de pessoas que foram libertas das drogas, e tu tem a dimensão de quantas pessoas assim foram alcançadas com esse movimento que surgiu do coração de Deus e foi depositado no seu coração, e você abraçou, e muito obrigado por ter abraçado. Pois é, a gente não tem catalogado um número, né, sobre os alcances e os resultados que foram atingidos com esse trabalho, que tem sido atingido com esse trabalho, né? A gente já fez esse trabalho em vários estados, né, em várias cidades, em muitos municípios do Amazonas, né, em várias igrejas de Manaus. Eu tenho uma grande defeito, eu não faço a catalogação dessas coisas, né? Não, nem eu. Acaba que isso é ruim, porque acaba que a gente não tem os números para apresentar, né? Porque, na verdade, a gente vai fazendo na raça, vai fazendo na empolgação as coisas, e a gente acaba esquecendo alguns detalhes no meio do caminho, né? Hoje não, hoje Deus levantou uma equipe, a gente tem uma equipe bem coesa, uma equipe que está trabalhando, uma equipe que tem ajudado muito, né? Hoje a gente tem entrado num outro âmbito da esfera que é o monte da educação, né? Onde a gente tem treinado pessoas, tem trazido novas estratégias, né, para impulsionar as pessoas aos seus destinos, né? Mas eu não quero arriscar aqui números, né? Mas com certeza são milhares de pessoas que foram impactadas, né, acerca desse trabalho. São 8 anos de trabalho, né? São 8 anos de história, e a gente está só começando, né? São 8 anos, né, mano? E se a gente for parar para pensar, às vezes a gente só lança uma semente, né? E alguém vai colher os frutos da semente que foi lançada. A gente não tem a dimensão de quantas pessoas a gente alcança. Mas o importante é que as pessoas estão sendo alcançadas. E nesse período todo, antes de nós entrarmos em outro assunto, algum momento você pensou em desistir? Algum momento bateu alguma frustração? E como você venceu? Como você venceu? Se bateu essa frustração ou esse desânimo veio? Porque eu acredito que todos nós passamos por esse momento, né? Eu já passei momentos de pensar em desistir. Você sabe muito bem disso, que aquele ano de 2016 que a gente foi para Minas, quando meu filho adoeceu e ninguém sabia, ele estava urinando sangue, eu pensei em desistir, eu pensei em não ir mais. Eu pensei em largar a igreja, porque eu vi que era uma seta maligna que estava assim, chegando ali, Satanás lançando na vida do meu filho, e depois foi confirmado por Deus. Mas foi um momento que eu venci pelo poder da oração, e eu digo para você, você faz parte dessa vitória, porque quando você cantou aquele hino, me perdoe se eu chorar, tá, cara? Porque eu me emociono toda vez que eu conto sobre essa história. Porque você foi um cara que naquele dia lá, que eu tava quebrado, a minha mãe aqui passando mal, o meu filho ruim lá comigo, e você orou ali por mim, ministrei o louvor à tarde, todo arrebentado por dentro emocionalmente, mas forte espiritualmente, porque um dia antes você cantou aquele hino, em ti confiarei, na força do seu amor, não me abalarei. E esse hino se tornou uma oração na minha vida. Se tornou uma oração e só para tu ter uma ideia, Deus está levantando essa oração de novo lá na igreja. O pessoal está cantando direto. Uau. Nós estamos cantando direto esse hino. Teve uma irmã que falou e a gente pegou esse hino de novo e estamos cantando direto. Porque nós estamos vivendo dias turbulentos, mas nós sabemos que o Senhor está conosco e nós não seremos abalados. É verdade.
Eu não lembro da pergunta. Se você achar uma pergunta... Qual foi o momento, se teve ao longo desses 8 anos, você teve algum momento, sim. Pensou em desistir, se teve alguma frustração, e como você venceu? Olha, a gente como ser humano, é claro que a gente é levado às tendências de frustrações, né? Nós somos seres humanos e a gente é movido por sentimento, é movido por emoções, né? Mas uma das coisas que eu nunca pensei assim, eu não penso em desistir, né? Eu sempre penso em mudar a estratégia. Né? Eu sinceramente, não é que eu seja eu sou um cara forte, eu sou um cara que não quero demonstrar fraqueza ou qualquer coisa assim. Não, é que na verdade eu sei de onde eu vim, né? Eu sei de onde eu fui alcançado, buraco que Deus me tirou, sabe, cara? E agora eu acho que quem vai chorar sou eu. Tá vendo como as coisas, a gente programa as coisas e Deus vai levando aqui, é maravilhoso. Eu sei de onde o buraco onde Deus me tirou, sabe, cara? Uma das coisas que eu mais fazia na época em que eu não tinha Jesus era desistir das coisas. Isso acabou virando uma maldição na época, né? Mas quando eu conheci Jesus, uma das coisas que eu determinei dentro de mim é que eu nunca iria desistir daquilo que ele tinha para mim, né? Então, eu não penso em desistir das coisas, né? Então, quando vejo que as coisas não vão dar certo por aquele caminho, né? Ou então que existem pessoas que elas não estão engajadas e não compreendem a visão, não vestem a camisa, então eu simplesmente, aí sim, eu desisto de contar com algumas pessoas, então eu invisto em outras pessoas, né? O próprio Jesus fazia isso, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me, né? Então, assim, a gente tem que entender que existem pessoas que vão estar conosco, existem pessoas que elas vão estar por um momento conosco, e não significa que não é porque elas não entenderam, porque elas não caminharam até o fim, que elas são pessoas condenadas ou que elas não servem para que a gente tenha relacionamento com elas. Pelo contrário, acho que cada um tem o seu destino, cada um tem a sua história para escrever, cada um tem, né, um movimento para estabelecer, sabe? Mas eu acredito muito na força do coletivo. Eu acredito muito que os projetos pessoais, eles só podem dar certo quando eu estou engajado em algum projeto coletivo. É por isso que eu sou tão focado em projetos coletivos, né? Porque eu acho que o projeto coletivo, o projeto pessoal, ele pode estabelecer algo na minha vida, ele pode me trazer benefícios e tudo, mas o projeto coletivo, ele estabelece cultura, né? Quando você está engajado em algo coletivo, você está estabelecendo uma nova atmosfera, você está construindo um novo tempo, você está estabelecendo uma nova cultura, e isso eu sou apaixonado por essas coisas, né? Em construir uma nova cultura, em revolucionar o meu tempo que a gente está vivendo, não ser conformado com aquilo que, sabe, é bom, mas buscar o excelente. Uhum. E essa é a nossa luta. Mas pensar em desistir efetivamente, eu nunca pensei em desistir. Eu acho que as coisas também, elas cumprem o seu tempo, né? Existem coisas que elas cumprem o seu tempo, vão ter movimentos que eles vão parar, não é porque a pessoa desistiu, é porque cumpriu o seu propósito e terminou o seu tempo, então vai nascer outras coisas. Eu acredito que assim a gente vai caminhando e vai vencendo e vai estabelecendo os novos tempos. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha, meu irmão. Deixa eu só dar um oi aqui para a Railene, que ela está dizendo, meu pastor Ronaldo dos Santos, a Vivalista Raiz. Conhece Railene? Railene é filha do coração. Railene é filha do coração. Aleluia. Tá aqui o Ricardo Júnior também dizendo, pastor Joel, meu amigo, um grande abraço.
Railene Barreto, na hora que eu tava contando testemunho, ela disse que testemunho poderoso, ô glória. Aí a Railene dizendo, nossa força vem do Senhor, maravilha. Irmã Ruth Teles, nossa super fã aqui da live Geração de Samuel, tá dizendo, boa noite, pastor Joel e irmãos, boa noite, Ruth, Deus lhe abençoe. Maurício Lopes dizendo, eita glória. Gente, vamos chegando, compartilha aí que o papo... Olha, eu já chorei, o Ronaldo já chorou. Então... Depois você quer ver o nosso choro? Depois da live vai ficar postado aí no Facebook, você pode ver à vontade, tá certo? Então, a gente chora, Ronaldo, porque a gente sabe... Hoje eu entendo, tu falou algo muito interessante. Hoje eu sei quem eu sou. E de um tempo pra cá, né? Quando começou todo o processo na minha vida, eu descobri quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Sim. Ninguém me tira mais isso, sabe? Eu não ando mais como derrotado. Nós não andamos mais, nem eu, nem ninguém. Eu sempre falo disso, o papai garante. O pai me fez para vencer. O pai me fez para seguir em frente. E hoje eu compartilho muito do que você disse ainda agora também, sobre Jesus, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Às vezes a gente fica mendigando aqui e ali, sendo que Jesus, ele não mendigou, né? Aqueles que quiseram andar com ele, andou. Aqueles que não quiseram, não andaram. Simplesmente viveram as suas vidas como bem queria. E o importante, qual é a importância de você, nesse tempo que nós estamos vivendo, que às vezes as pessoas estão tão carentes, né, achando que precisam do amor do homem, ou precisa disso ou de aquilo, e hoje eu vejo que o amor do Pai, e eu saber que eu sou filho dele, isso é o suficiente, isso basta, porque o resto ele nos acrescenta, segundo a palavra de Deus, aquilo que a gente anda preocupado. Eu penso em todos os âmbitos, não só no âmbito material, né? Mas no âmbito emocional, no âmbito profissional. Deus, ele acrescenta tudo nas nossas vidas. Ele nos dá um bom casamento, se a gente esperar o tempo certo. Então, qual é a importância de você saber que é filho de Deus e que o Pai, ele está contigo todo o tempo? Pois é. A filiação, ela é a maior dádiva de Deus, né? Nós somos constituídos filhos de Deus, né? Quando nós o reconhecemos como Senhor, como Salvador, nós somos reconhecidos como filhos de Deus, né? Opa, irmãos. Opa, ligou agora. Vamos lá. É assim mesmo, é ao vivo. Caiu, né? Mas voltou já? Mas voltou, já voltou. Beleza. Então, ser reconhecido como filho de Deus para mim é como uma chancela de nobreza, sabe? Você recebe um carimbo de nobreza. Então, quando eu entendo que eu sou filho de Deus, eu não posso andar de maneira contrária à vontade de Deus, né? E quando eu falo andar de maneira contrária à vontade de Deus, eu não estou falando de uma forma religiosa, de que eu não posso fazer isso aqui, eu não posso fazer aquilo aqui, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu não estou falando disso, isso é religiosidade, né? Eu estou falando de ser livre para escolher as melhores coisas. Eu sou livre para escolher o melhor do reino. Eu não preciso andar no gueto, no sentido da obscuridade, entendeu? Eu não preciso escolher as coisas, sabe, a coisa que vai me rebaixar, entendeu? Eu não preciso fazer escolhas que me rebaixam, porque eu já sou filho, né? Então, o que é ser reconhecido como filho de Deus? É você trazer à terra a existência daquilo que tem no céu. Quando Jesus nos ensina a orar, ele fala algo interessante, ele fala que seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu, né? Ora, aí eu fico perguntando, no céu tem mentira? No céu tem fofoca? Não tem. No céu tem traição? Jamais. No céu se rouba no céu? Não tem.
sabe? Isso, sabe, tantas e tantas. Tô falando coisas aqui que são mais, digamos assim, mais explícitas, né? Mas dentre tantas outras coisas, existem tantas outras coisas que nós sabemos que a gente faz errado e que são escolhas. São escolhas. E como ele fala, nós somos filhos, mas os filhos também têm livre-arbítrio. Então, ser filho de Deus é uma chancela de nobreza. E quando eu entendo que eu sou nobre, eu não me rebaixo para qualquer coisa. Aleluia. Não é que eu seja soberbo, entendo. Eu não estou falando que, por ser nobre, nós temos que ser soberbos, não. Pelo contrário, a nobreza que Jesus veio nos ensinar é a nobreza do serviço. É a nobreza do amor, sabe? É a nobreza de entender que eu tenho uma missão, eu tenho um projeto, sabe? Algo determinado por ele que eu tenho que fazer nessa terra, né? Para glorificar o seu nome. Isso é ser nobre. Ser nobre é saber de onde você veio, é saber aonde você está e saber para onde você vai. Isso é ser nobre, né? Isaías, acho que é 32, não lembro bem nem o capítulo, nem o versículo direito, mas fala-se que o nobre projeta as coisas nobres e na sua nobreza persevera, né? Então, quando nós não entendemos a filiação, eu fico negociando ela por qualquer lentilha, qualquer prato de lentilha. Quando eu não entendo a bênção da filiação, eu faço como Esaú, né? Que negocia a primogenitura por um prato de lentilha. Que negocia a bênção da filiação por qualquer momento de prazer, sabe? Prazer passa, filiação não. Quando a gente fica negociando isso, então eu me rebaixo, eu vou para um lamaçal, né? E uma das coisas que mais rebaixa as pessoas do seu posto de filiação, da sua condição de filho, chama-se dependência emocional. Isso, para mim, é uma das coisas que mais enfraquece a filiação. Sabe? Enfraquece no sentido de saber quem eu sou, né? Então, as pessoas elas estão carregadas de dependência emocional. Elas estão carregadas de emocionalismo, sabe, cara? A gente precisa entender que, cara, a gente precisa romper com isso. Isso é uma desgraça, cara. Depender emocionalmente do que eu vou ouvir, do que o outro vai me falar, do que o outro vai pensar, sabe? Cara, isso é uma desgraça que acaba com a condição de filiação, sabe? Depender de um humor, depender, sabe, o fulano olhou torto pra mim, cara. Ele não gosta de mim porque olhou torto, né? Não gosta, a pessoa tem uma certa dificuldade comigo porque ela não fala comigo, ela não falou comigo hoje, passou na igreja e não falou comigo. Mano, eu não tenho paciência para essas coisas. Esse tempo a gente precisa romper, sabe, cara? A gente precisa de pessoas claras. O reino de Deus não será estabelecido por pessoas fracas. Aleluia. Não será estabelecido por pessoas emocionais, sabe? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo fala algo interessante acerca dessas questões. Ele fala: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, né, que apresentei os vossos corpos vivos, né, em sacrifício, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sabe? Para a gente experimentar, primeiro, a vontade de Deus é uma escolha. Ela independe, na verdade, ela independe de Deus, porque a vontade de Deus ela já foi cumprida em Jesus. Quando Jesus foi à cruz, ele falou assim: está tudo consumado. Está tudo consumado, ou seja, a vontade de Deus é uma escolha minha em viver. E quando eu sou emocional, eu não vou viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é feita pelo culto racional. Verdade. Ela é feita pelo culto racional, ou seja, pela intencionalidade. Eu tenho que ser intenso, né? Intenso naquilo, na forma de viver,
mas eu tenho que ser intencional nas minhas escolhas. Quando eu não sou intencional, certamente eu serei emocional. Eu não estou falando que a gente não vai ter emoções, porque o ser humano, ele é feito com emoções, ele foi feito para viver emoções. Mas se você não controla a sua emoção, querido, eu quero falar uma coisa para você. Aquele que não controla a si mesmo é incapaz de controlar, de ganhar uma cidade. E não sou eu quem falo isso, é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, gente? Que live, hein? O pessoal aqui tá dizendo, é verdade, que live maravilhosa. Inclusive tem até um internauta aqui, Pastor Ronaldo, que tá pedindo para mim fazer uma pergunta. Você pode responder a pergunta dele? Vamos lá. Que eu não abri para fazer pergunta, tá? Mas já que colocou aqui, a gente vai fazer. O irmão Kleber dos Santos está perguntando assim, pergunta para o Ronaldo sobre o Congresso Internacional que teria no estádio. Ainda tem planos para o futuro em realizá-lo quando essa pandemia passar? Tá falando aí do Congresso Internacional que haveria aqui no Amazonas, e se ainda tem planos de ser realizado ainda. Sim. A Conferência Global, ela não foi cancelada, ela foi adiada, né? Então, inclusive foi divulgado nos perfis aí da Conferência Global e também da DPB Nacional, que essa conferência ela vai acontecer no ano de 2022, né? Devido às incertezas do ano de 2021 ainda, né? Então, as coisas estão muito incertas, certamente não será liberado nenhum tipo de evento nesse porte, né? Então, nós estaremos aí, com certeza, em nome de Jesus, tudo vai dar certo, né? Estaremos... Para que isso aconteça, irmãos, precisa se cuidar, vamos nos cuidar, né? A gente tem que trabalhar? Tem que trabalhar. A gente tem que movimentar, tem que implantar o reino? Sim, mas a gente pode se cuidar, né? Acho que o maior agravante dessas coisas todas não é a politicagem que está sendo feita acerca dessas situações, mas a falta de consciência de determinadas pessoas. Se a gente tiver consciência, né, de saber se cuidar e cuidar do próximo, isso não é um princípio da Covid-19, isso é um princípio de Deus. E cuidar, né, ame ao próximo como a si mesmo. Isso é um mandamento, né? É um resumo dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o resumo dos mandamentos, porque nele está encaixado todos os outros, né? Então não é nada novo não, tá? Isso não é uma determinação da OMS, não. Se cuidar é um mandamento da lei de Deus, é um mandamento de Deus. Se cuide e cuide do outro, né? Porque se você quer cuidar do outro, mas se você não se cuida, querido, você está totalmente equivocado. Então, para que a gente tenha aí uma conferência abençoada em 2022, a gente precisa se cuidar, porque em nome de Jesus nós vamos viver grandes dias naquele lugar, serão dias poderosos, dias de salvação, dias de manifestação de poder, dias de cura, de milagres, né? Muitas coisas vão acontecer naqueles dias. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Ronaldo, eu um dia desse eu fiz uma mensagem e a pergunta foi essa: porque ele vive, eu posso crer no amanhã? Certamente. Certamente. Provérbios 23:18, se não me falha a memória, fala que deveras haverá um bom futuro e a nossa esperança não será frustrada. Aleluia. Mas certamente, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu tenho falado isso na igreja, né? Porque a gente tem vivido um tempo meio turbulento, meio obscuro. E às vezes existem pessoas que não conseguem enxergar a luz no fim do túnel. Mas existe sim uma luz, existe sim uma esperança. Porque a palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 15, eu gosto muito de citar esse texto, 15 verso 13, que diz que o Senhor, Ele é a fonte de toda esperança, né? E de paz, alegria, e na medida que nós depositamos a nossa fé nele, né, nós transbordamos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, porque ele vive, irmãos, sim, há um amanhã. E eu quero só dizer para você, antes de o Ronaldo agora entrar, que eu quero abrir o espaço para ele trazer a palavra. Nós já estamos aqui
acho que com 30 ou 40 minutos de bate-papo, porque ó, tem a abertura da live, tem os videoclipes que eu coloco, tem um comercial. E eu quero abrir o espaço para ele trazer uma palavra para nós aqui, edificadora, para nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, não desanime. Não abaixe a cabeça, você é filho. O Ronaldo falou uma palavra que eu gosto muito, né? Não abaixe, não se rebaixe. Você é filho de Deus. Quando você entende isso, irmãos, você derruba gigantes. E eu posso falar com propriedade acerca de Davi. Quando o exército do Senhor, o exército de Israel estava sendo confrontado por Golias, estavam todos aterrorizados, amedrontados, né? Saul escondido, não tinha ninguém com coragem para enfrentar aquele gigante. E foi quando Davi, levando o alimento para os seus irmãos ali, devido a uma ordem do seu pai, um pedido do seu pai, ele chegou e viu aquilo, ele se incomodou com a situação. E ele falou: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então alguém se posicionou em Deus. Não foi a força de Davi que derrubou o gigante. Foi ele saber que Deus estava com ele e que ele ia vencer, não por causa da força do seu braço, mas porque Deus estava com ele. É só você olhar para a afronta de Golias. Se por acaso um cachorro para você vir com pau, pedra, e Davi naquele momento ali, naquela afronta disse: tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, se Jesus está conosco, a gente já venceu todas as coisas. Isso vai passar e eu creio que não vai... O pessoal tem falado muito de terceira onda e por aí vai. Eu prefiro dizer assim, repreender a palavra maldita e dizer que vai vir uma onda de avivamento, vai vir uma onda aí de salvação, realmente de convenção e de arrependimento, e nós vamos ver muitas pessoas entregar a vida para Jesus. Eu estou esperando essa onda, porque antes da volta de Cristo, se prepare, você que quer, você que quiser navegar aí e mergulhar nessa onda de avivamento, nós vamos viver o sobrenatural de Deus como nunca vivemos antes. Então se prepare para esses dias, se prepare, porque Deus está vindo com poder e uma igreja gloriosa vai se levantar nesses dias. Então nós vamos viver coisas que a gente nunca viveu. E eu digo isso dentro daquilo que o Senhor tem falado para mim, dentro de lá de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, se eu não estou enganado. Que é aquilo que o olho nenhum viu, aquilo que o ouvido nenhum ouviu, aquilo que mente nenhum humano imaginou, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você ama o Senhor, meu irmão, se prepare para ver aquilo que você nunca viu. Se você ama o Senhor, se prepare para ouvir aquilo que você nunca ouviu. E se você ama o Senhor, se prepare para receber aquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Então, Ronaldão, deixa Deus te usar, mano. Amém. Vamos lá. Amém. Eu queria ler um trecho da palavra que está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, que necessário sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Que palavra tremenda, né? É uma palavra poderosa. Eu fico maravilhado quando eu ouço essa palavra, porque ele está falando exatamente essa situação. Nós estamos vivendo por dias difíceis? Sim, nós estamos vivendo um tempo preocupante, sim, mas isso não pode ser comparado. Isso aqui, na verdade, é um tempo tão pequeno
que comparado com a fé que nós temos, né? Ele está falando que a nossa fé ela é muito mais poderosa, muito mais valiosa do que o ouro, né, refinado. Então, a gente pode avançar mesmo diante das dificuldades. Estamos vivendo tempos difíceis, sim, temos a tendência. E quando a gente vive tempos difíceis, irmãos, nós temos a tendência a nos moldar, a nos modelar por essas atmosferas, né, que dizem que tudo vai piorar, que tudo vai ficar, sabe, parece algo tão estranho a gente nascer para ser glorioso, para ser vitorioso, e a gente esperar que tudo piore para que a gente de fato seja vitorioso. E eu não acredito nisso, sabe? Eu acredito que quando a gente tem o Espírito Santo de Deus dentro de nós, ainda que nós passemos por provações, ainda que nós passemos por provas, por lutas, ainda que as circunstâncias digam que nós não iremos vencer, nós temos uma palavra viva e eficaz que diz que isso é só um tempo, vai passar, né? Se nós permanecermos a nossa fé, acreditando firmemente no autor e consumador da nossa fé, ela é muito mais poderosa do que qualquer blá 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 de atmosfera ruim, né? Nós confiamos no nosso Deus. Nós não podemos nos moldar por essas atmosferas, essas frequências apocalípticas que nos diz que tudo vai piorar e não há de fato para onde olhar e ter uma esperança. Ei, deveras haverá um bom futuro. Ouça o que eu estou te falando, porque não sou eu quem falo, é a palavra de Deus. Deveras haverá um bom futuro. E a tua esperança, ela não pode ser frustrada, ela não há de ser frustrada. A palavra de Deus, ela tem o poder para modelar qualquer circunstância. Ela nos molda de acordo com o que acessamos. E uma pergunta que eu deixo aqui. Você tem acessado a palavra que pode mudar a sua circunstância? Você tem recebido palavras, você tem buscado palavras, porque na verdade, quando a gente está passando por dificuldade, a gente tem a tendência de ficar esperando que alguém chegue até nós e fale algo que vai mudar a nossa circunstância, ou que dê algo para a gente, ou que libere algo para a gente, que dê acesso a alguma coisa. Você tem que buscar esse acesso. Você que escolhe ser modelado por aquilo que você está comendo, por aquilo que você está acessando, né? A palavra de Deus, ela tem o poder de modelar qualquer circunstância, mas você precisa acessar, né? A esperança atrai o que prevê, né? E o contrário disso também é verdade, viu? Se você não tem esperança, né? Se você ficar dizendo, ó céus, ó vida, sabe? Ó azar, eu quero falar que isso também atrai, porque a medida da fé que você utiliza é a esperança. Aliás, deixa eu falar, a esperança é o solo fértil da fé. Ela é o firme fundamento da fé. Pelo menos é o que a minha Bíblia fala, né? Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha só que tremendo. A esperança é o solo fértil da fé, né? À medida que eu tenho esperança, eu também devo esperança. Você sabia disso? Quando você vive a esperança, você também tem a capacidade de transmitir esperança. Eu devo esperança para todos aqueles que me rodeiam, porque a medida de esperança que eu tenho determinará o nível de influência que eu vou exercer. Você percebeu? Às vezes o ambiente está fechado, está nublado, o tempo está nublado, está todo mundo falando de coisa ruim, está todo mundo falando do tempo ruim. Aí alguém começa a falar uma palavra de esperança, né? Alguém se levanta e começa a falar uma palavra de esperança. Parece que por um pouco tempo aquela nuvem se dispersa e a gente começa a ser estimulado e alimentado em algo novo, em algo bom, algo que nos traz esperança, né, de dias melhores. Mas quando você sai daquela atmosfera, quando aquela pessoa sai daquela atmosfera,
e você volta os seus olhos para aquilo que você estava se alimentando, tudo volta ao normal de novo para você. Existe uma frase que diz assim que as pessoas que mais acham que estão informadas, na verdade, são as que menos estão. Porque elas pensam que estão informadas por aquilo que elas estão acessando na mídia, né? Mas a verdadeira esperança, ela não vem da mídia, a verdadeira esperança vem da palavra de Deus. Por isso, para que eu tenha esperança e também libere esperança, eu preciso ter acesso àquilo que me traz esperança, né? A Bíblia nos exorta a guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Guardemos os nossos corações das fontes de morte, gente. Pelo amor de Deus, o que você tem acessado, o que você tem comido, o que você tem buscado, sabe? Isso não é fonte de alimentação. Vai buscar maná do céu, busca uma revelação nova. Nesse tempo é preciso fazer um realinhamento com as verdades de Deus, sabe? Aleluia. Se alinhar com as verdades do céu, porque lá no céu, é do céu que nos sobrevém a paz que excede todo o entendimento. Por isso que ele fala que a gente tem que estar olhando firmemente, fixamente para o autor e consumador da nossa fé, sabe? Que é Jesus Cristo. Porque se os meus olhos não estão fixos nele, certamente eu não terei, não sobrevirá em mim a paz que excede todo entendimento. Sabe, esse é o tempo em que a gente precisa de paz, né? É verdade. A gente pode transmitir essa paz, sabe? Ao invés de a gente ser só um consumidor da paz, nós podemos ser transmissores dessa paz. Olha que poderoso isso, gente. Mas isso é uma escolha, isso não é um sentimento, isso não é um sentimentalismo, sabe? Não é... Eu não preciso, sabe, estar me sentindo bem para eu transmitir paz. Eu não preciso, eu não preciso estar todo o tempo sorrindo para transmitir paz, porque transmitir paz... Você sabia que a alegria ela não é um estado de espírito? A alegria é uma escolha. A alegria é uma escolha. Glória a Deus. Alegria. O Senhor é a minha alegria. Se eu escolho o Senhor, eu sou alegre, né? Não é estar alegre por um momento, não significa ser alegre. Ser alegre é uma escolha. Estar alegre é um momento, mas ser alegre é uma escolha. Então eu escolho ser feliz, eu escolho a alegria, eu escolho viver a paz, mesmo em meio às circunstâncias. Sabe, o mundo pode estar acabando, gente, mas eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! O Redentor vive. E eis que te digo, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Sabe? Existem 3 portas que te fazem perder a esperança. Você sabia disso? 3 portas que eu queria falar para você nessa noite. Primeira porta, você tem que escolher o que você ouve. Se você, sabe, não selecionar aquilo que você ouve, sabe? Romanos 10:17 fala que de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A primeira coisa que eu preciso escolher é ouvir a palavra de Deus, é me alimentar da palavra da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando eu não escolho ouvir a verdade, eu me alimento de tudo que ouço. Eu não estou falando que a gente agora tem que tampar os ouvidos para não ouvir mais nada. Não. Porque entre ouvir e escutar, existe uma diferença. Você sabia? Por exemplo, você vai no supermercado, você vai em qualquer lugar onde está tocando aquelas, né, um monte de música, às vezes até imorais, né? Mas aquilo eu estou ouvindo. Mas se eu parar e ficar meditando naquilo, eu estou escutando. Aí, quando eu escuto, eu decido se eu me alimento daquilo ou não. Então, as circunstâncias daquilo que você está ouvindo não pode modelar aquilo que você é. O que modela aquilo que você é aquilo que você sabe, não aquilo que você está ouvindo. Então, você precisa saber o que você quer. Você precisa saber o que se alimentar, para então você ser modelado. A segunda porta. Escolha o que você vê, o que você assiste. A visão define o teu destino. Né? Como eu enxergo o que está à minha frente, posso
eu posso escolher o caminho que irei conduzir o meu destino. Muitas pessoas mantêm os olhos focados naquilo que de fato não é a verdade. Por vezes perdem a paz e a esperança, porque se focam naquilo que vê e não naquilo que sabe. E aí eu volto de novo para o mesmo ponto. Você não pode ser moldado por aquilo que você vê, mas por aquilo que você sabe. Né? Vista é aquilo que você vê, visão é aquilo que você sabe. Né? Defina o seu destino pela visão que você tem. Se você não tem visão, você não vai chegar em lugar nenhum. Então escolha o que você vê. Né? E o terceiro pilar é escolha o que falar ou se vai falar. Né? E também com quem você vai falar. Porque isso vai determinar muitas coisas na sua vida. Às vezes, uma fala pode destruir todo um destino. Uma fala mal colocada pode destruir uma amizade. Uma fala mal colocada, ela pode ser mal interpretada. Né? Então, escolha o que vai falar, com quem vai falar e se vai falar. Né? Porque o que você fala talvez determine o seu destino. Ou também pode determinar o destino do outro. Porque imagina, você falar de esperança, você está impulsionando a pessoa para o destino de paz. Mas quando você se levanta para falar sobre caos, você está empurrando a pessoa para não para uma atmosfera de esperança, mas para uma atmosfera de caos. Aleluia. Uma atmosfera de caos. Deixa eu falar uma coisa para você. Não sei se você já assistiu aquele filme Titanic. Né? Eu amo aquele filme só por uma cena, Pastor Joel. Não sei se você lembra. Né? Quando acontece o acidente, então se estabelece uma atmosfera de caos, né? E aí as pessoas começam a querer, matam umas às outras para entrar nos botes, né? Porque ao ponto que começam a selecionar as pessoas, elas estão matando as outras, né? E aí vem a politicagem ali, né? Começa a comprar vagas no bote e tudo, e aí o navio começa a afundar e é um desespero total. E aí tem um grupo de pessoas que me chama muita atenção nesse filme, que são os músicos. Uhum. Né? Eles decidem, então, terminar os últimos momentos da vida deles cumprindo o propósito para o qual eles foram chamados. Então eles começam a expressar esperança numa atmosfera de caos. É exatamente isso para o qual nós somos chamados, para expressar esperança no meio de uma atmosfera de caos. É muito fácil a gente se levantar e começar a falar do caos, exatamente no meio da atmosfera do caos. Tá entendendo? É muito fácil eu ficar falando, né, de perspectivas, de estimativas daquilo que vai acontecer, né, por aquilo que eu estou assistindo, por aquilo que eu estou vendo. Mas quando eu começo a me levantar para falar a verdade que eu conheço da palavra de Deus, daquilo que eu vou viver e daquilo que está disponível para qualquer outra pessoa viver, ao alcance de qualquer outra pessoa, isso é nobreza. Isso é se portar como nobre. Isso é se portar como filho. O profeta do caos tem tudo quanto é canto. Mas nós não somos verdade. Nós somos profetas da esperança. Você nasceu para ser profeta da esperança. Né? Nós estamos aqui para viver. Sabe, eu acho que é Abacuque que fala, não lembro bem. Né? Abacuque fala. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sabe? Eu acredito que a gente está vivendo dias memoráveis, dias que, como você falou ainda agora, pastor Joel, que eu prefiro esperar pela onda do crescimento do reino, da expansão exponencial do reino de Deus, do que ficar esperando pela onda, pela terceira onda, pela quarta onda, pela 10ª onda, sabe? Uhum. Eu espero pela grande onda do avivamento sobre a face da terra, porque o profeta está falando aqui é que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Entendendo? As pessoas, elas não somente saberão que existe um Deus, mas elas conhecerão a Deus. Aleluia. Através
nossas vidas, através da minha e da sua vida, como as águas cobrem o mar, assim será o conhecimento da glória de Deus sobre a face da terra. Sabe? É muito fácil a gente tirar uma conclusão acerca desse texto, quando a gente fica pensando que muitos serão cansados pela salvação, mas eu quero falar que a salvação, irmãos, ela é muito limitada para o propósito de Jesus. A salvação ela é só o início. A salvação é só o início, pastor Jair. Porque Jesus, ele fala o seguinte, ele fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante, ela é trazer a realidade do céu à terra. É trazer a realidade do céu à terra. Eu tenho dito que Deus se agrada muito mais de uma vida abundante sobre a face da terra do que a gente ficar vivendo de sacrifícios que ele não fica pedindo. Né? Então, tem muita gente que fica fazendo sacrifício. E Deus nem pede essas coisas. Que Deus quer que a gente viva abundantemente sobre a face da terra. Porque quando um filho vive abundantemente sobre a face da terra, ele tem mais a revelar do que a julgar. Esse é o tempo em que os filhos vão se levantar para mostrar a bondade do seu pai. Né? Aleluia. E enterrar de uma vez por todas o tempo dos juízes. Né? Enterrar o tempo dos juízes, porque muitas pessoas se levantaram para serem juízes dos seus irmãos, né? E não serem tutores dos seus irmãos. Nós vivemos muito tempo de Caim, né? Caim foi juiz de Abel, né? E não tutor. Né? Na verdade, ele deveria ter sido tutor. Se ele fosse tutor, a história dele seria totalmente diferente. Né? Então, concluindo o que eu quero falar, para a gente viver esperança, quando eu vivo esperança, eu também sou devedor de esperança. Porque quando eu libero esperança, quando eu deixo a esperança fluir através de mim, eu não estou sendo juiz do meu próximo, mas tutor dele. Porque eu estou preocupado, estou cuidando dele, né? Estou cuidando da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua saúde emocional, né? Da sua saúde financeira, porque impulsionar o caos, dizendo que tudo vai piorar, né? Mas a gente se levantar e dizer, cara, te levanta, investe, seja um empreendedor, Deus vai te abençoar. Quantos empreendedores não nasceram no meio do caos agora? Até minha esposa virou empreendedora, descobriu o crochê na vida e tá ganhando dinheirinho dela. Quantas pessoas se levantaram, pastor Jean, nesse tempo agora, tá entendendo? Verdade. Estão trazendo uma esperança, pessoas que sabe, que perderam seus empregos, que poderiam muito bem estar chorando como muitas outras, dizendo, eu não tenho comida para minha família, não tenho isso, não tenho aquilo. Mas se levantaram, investiram, foram empreendedores, estão vencendo. Existem pessoas que na pandemia ficaram milionárias. Inventaram startups e ficaram milionárias. Existem pessoas que ficaram bilionárias na pandemia. Por exemplo, isso que a gente está agora, essa ferramenta de comunicação que a gente está aqui se comunicando, que é o Google Meet, nem existia há um ano e um mês atrás, mais ou menos, um ano atrás, mais ou menos, não existia essa ferramenta aqui. O Zoom, que foi o primeiro a ser a primeira plataforma, né, a ter esse tipo de compartilhamento aqui, o camarada ficou bilionário no meio da pandemia. Olha só que interessante. Né? Existe um provérbio chinês que diz assim: tempos fáceis criam homens fracos, tempos difíceis criam homens fortes. Né? Homens fortes criam tempos fracos, e tempos fracos criam homens fracos. Entendeu? Olha só que é um loop, né? Nós estamos no tempos difíceis que estão criando homens fortes, certo? Só que nós precisamos entender o seguinte: eu acredito que nós estamos aí no tempo em que a igreja vai viver os melhores dias da sua vida. Eu também creio. Aleluia. Da sua existência. Nós vamos crescer como nunca crescemos antes na história da igreja. Esse é o tempo em que a igreja, em que os filhos vão se levantar
para reinar sobre a face da terra, é tempo de governar, é tempo de governo, sabe? Gênesis 1:26, nós nascemos para dominar, nós nascemos para governar. E o nosso governo é o modelo de governo de Cristo, o serviço. Nós viemos para servir uns aos outros. Aquele que serve é o maior no reino dos céus. Aleluia. Então, essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E que em nome de Jesus você seja encorajado a viver a esperança, né? E também ser transmissor de esperança, e não mais transmissor do caos. Amém, queridos? Aleluia. Concordo plenamente, pastor. Nós precisamos ser agentes de esperança. E a gente tem visto tantas palavras de caos, palavras de morte. E é incrível, né? As pessoas aceitam muito mais uma palavra de morte do que uma palavra de esperança. É até meio assustador isso que eu falo. Porque é o que eu estava até falando, pregando na igreja domingo. Eu falei, gente, se eu disser aqui para um irmão, tu vai ganhar R$1 milhão amanhã, em nome de Jesus, o irmão não vai dar glória a Deus. Ele vai, que vou ganhar nada, que não sei o quê. Mas se eu disser para esse mesmo irmão, Deus me mostra que amanhã tu vai morrer, ele sai daqui morrendo de medo, porque ele aceitou a palavra de morte. E não aceitou a palavra de fé e de esperança que Deus pode abençoar. Então, hoje, o pastor Ronaldo, ele trouxe aqui para nós uma palavra de esperança. A nossa esperança, irmão, não está nos homens, a nossa esperança está em Deus. Deus é a nossa esperança, Ele é a fonte da nossa esperança, é algo que eu tenho falado muito aqui. E que você possa ser esse profeta da esperança. Sabe, a gente tem visto muitas pessoas sem fé, sem esperança, sem perspectiva de vida. E aí a gente ainda vai alimentar palavras de morte, palavras de pânico. Irmão, nós vamos viver o melhor ainda. A igreja vai viver o melhor tempo dela, como o pastor Ronaldo disse. Nós vamos viver, gente. Pastor Ronaldo, eu tenho algo assim que eu sempre digo para Deus. Deus, eu não acredito que aquele poder todo, aquele mover todo lá da igreja primitiva era só para eles. Eu não acredito, Senhor. Eu acredito que é pro meu tempo, Senhor. Eu quero viver esse tempo. Porque a tua palavra diz que esses sinais acompanharão aqueles que creem em teu nome. Nós expulsaríamos demônios em teu nome. Nós tocaríamos. Eu sempre gosto de frisar isso, é tocar. Ele não fala... Não, ele está falando tocar. Tocar, imagina. A sombra de Pedro curou. Exato. Entendeu? Ou seja, ele não fez aquela oração de rasgar os céus, não. Simplesmente ele andava ali na essência do Espírito Santo. E eu creio que é esse tempo que nós precisamos viver, né, meu pastor? Dentro da palavra que o Senhor trouxe para nós aqui. Exatamente. Existe uma palavra pra gente finalizar aqui que eu preciso sair. Beleza. Romanos capítulo 8, verso 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Essa é a palavra. É uma leve e momentânea tribulação. Eu sei, gente, a gente não está aqui diminuindo a dor de ninguém. A gente não está aqui diminuindo o sofrimento de ninguém. Eu quero falar para você que além do sofrimento e da dor, existe uma esperança e ela não é frustrada. Entende? Eu quero falar para você que o tempo de dor é para ser vivido, mas o tempo de glória é para ser conquistado. Você vai viver o seu tempo de dor, sim, mas se levante para conquistar a glória. A glória de Deus precisa ser estabelecida, né? O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que a glória, esse tempo presente, esse sofrimento do tempo presente, ela não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Existe uma glória que ela está estabelecida em nós, que é a glória de Deus, e ela jamais se compara com um tempo de sofrimento, de perda ou de desilusão. Se levante, porque a glória do Senhor está em você. E a ardente expectativa da criação, que é isso que continua o versículo 19, aguarda pela manifestação dos filhos de Deus.
que é a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Meu pastor, muito obrigado pelo convite. Obrigado, pastor Ronaldo. Obrigado. Eu estou fazendo aqui as considerações finais antes de você fazer. Não, sem problema. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, né? Você que é pioneiro nesse modelo, né? Sou muito feliz em ter a sua amizade. Que Deus abençoe a sua vida, que lhe prospere, que você cresça, que você avance, sabe, cara? E que você viva os melhores dias que você tem para viver sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Amém, eu te agradeço. Eu recebo. Um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou, né? E que Deus abençoe o seu lar, e a paz que excede todo entendimento possa invadir o seu lar, sua família, o seu coração. Que você viva com a certeza de que deveras haverá um bom futuro e a sua esperança não será frustrada. Amém? Aleluia. Obrigado, meu mano, que Deus te abençoe. Obrigado por ter aceitado o convite. E a recíproca é verdadeira, eu lhe amo. Você é uma bênção na minha vida. E que Deus venha prosperar em todos os teus caminhos. Você venha ser um homem próspero em todos os seus caminhos, prosperar a sua casa, sua família. E tamo junto. Você sabe que essa plataforma aqui que hoje eu manuseio, você tem livre acesso a hora que você quiser participar de outro bate-papo aqui conosco. A hora que você quiser divulgar alguma coisa, eis-me aqui para servir. E que Deus te abençoe. Amém? Deixa eu só orar por você antes de ir, que é o que a gente faz toda vez. Amém. Deixa eu liberar uma oração sobre a sua vida de bênção. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Ronaldo. Continua, Senhor, liberando sobre ele a tua unção, liberando sobre ele, Senhor, toda a sabedoria dos céus, para que ele venha sempre trazer uma palavra de esperança, de entendimento àqueles que a ouvirem, Senhor. Que nada saia dos seus lábios ou do seu coração, mas que tudo venha do trono da tua graça revelada aos corações. Abençoa sua esposa, abençoa sua filha, e que esse ministério cresça mais e mais para o louvor da tua glória. Em o nome de Jesus oramos e abençoamos o pastor Ronaldo, meu amigo, meu irmão. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, meu pastor. Que o Senhor Jesus resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor Jesus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Obrigado, Ronaldo. Amém, meu amigo. Deus abençoe, viu? Grande abraço. Tchau.